Quais são as denominadas liberdades do ar? Bom, aqui nós temos uma oportunidade de colocar em prática o que a gente havia visto na questão do mercado, o que é espaço aéreo, a natureza jurídica do espaço aéreo, ou seja, ele tem liberdade condicionada sobre a soberania dos Estados. Porém, assim, portanto, essas liberdades do ar foram determinadas por meio das convenções internacionais. Por quê? Quando nós estamos falando de direito internacional público, ou seja, e aqueles acordos operacionais das empresas aéreas que nós falamos, Interline, Code Share e também de Joint Venture Agreements, todos esses indiretamente também dependem desses acordos dos Estados. Inclusive, as próprias companhias aéreas se beneficiam desses acordos bilaterais que nós vamos ver. A primeira é a chamada liberdade de sobrevoo sem escalas. Por que isso? Em tempos de paz, assim como havia no direito marítimo, a passagem inocente dos navios pelas costas ou, evidentemente, pelos territórios banhados pelos países soberanos, era possível o navio passar, assim também o avião fazer o seu sobrevoo. Isso em tempo de paz, mas vale dizer que há territórios ainda que não são possíveis de serem sobrevoados. Vale lembrar que, ao tempo que eu voava na Varig, quando fazia-se o traslado do avião de Seattle para o Rio de Janeiro, houve a necessidade do desvio do território cubano. Talvez ao tempo que eu esteja falando aqui, agora possam existir restrições nesse espaço aéreo. Então, esse direito de sobrevoo é normalmente bem executado dos países signatários. Porém, há países que não são signatários desses acordos, então a liberdade de sobrevoo sem escalas às vezes não é execuível. Segunda liberdade, de pouso técnico, ou chamado No Revenue Flight. A aeronave decola do país, pousa no país B, sem desembarcar ou embarcar passageiros ou carga, simplesmente um pouso técnico, ou seja, e prossegue o seu voo para o destino. Isso foi desenhado num contexto que as aeronaves não tinham tanta autonomia como tem hoje. Hoje, as aeronaves conseguem exercer a primeira liberdade de sobrevoo direto, passa pelo território todo do Brasil, por exemplo, sem parar. Um voo da Venezuela direto, exemplificando para a Argentina. Ele não precisa parar no Brasil. Há aeronaves que fazem voos hoje de Wellington, na Nova Zelândia, direto para Londres, na Inglaterra, em 17 horas de voo. Voos aqui saem do Brasil, de São Paulo, direto para o Oriente Médio. Mas há necessidade, às vezes, de um pouso técnico, né? Por questões de manutenção, a troca de um equipamento defeituoso, alguma emergência que possa ter acontecido. Então, nesse caso, não está bem na regra do pouso técnico, porque a liberdade não é exercida na emergência, isso torna um pouco diferente. Mas aqui se imagina um voo normal, que necessite tecnicamente parar, ou para reabastecimento, que é muito comum nas aeronaves de pouco alcance. Tivemos recentemente o caso da Chapecoense, que chocou todos nós, né? O avião foi despachado com combustível que não dava nem para fazer o alternado. Numa regra geral, só para aqui fazendo a ilustração dessa liberdade, que é importante, que a autonomia de um avião a jato normalmente é determinada o tempo de voo de A para B, alternando C, né? E mais 10% ou 5%, depende do regime, do tempo de voo entre a etapa A e B, e mais 30 minutos voando a 1.500 pés de altitude em cima do campo, né, para mais garantia. Então, essas autonomias têm que ser levadas em conta, mas tem aqueles voos que necessitam, de acordo com a predominância dos ventos, os ventos são mais contrários à rota do voo e a necessidade de um pouso técnico. Para reabastecimento, mesmo com todos esses cálculos, às vezes o combustível não é suficiente. Então, nós temos o exercício da liberdade de pouso técnico. No revenue, ou seja, não há ingresso de receita para a empresa, apenas tecnicamente para o avião, para uma necessidade para a continuidade do voo ao seu destino.
Terceira liberdade, esta aqui é a liberdade, vamos dizer, padrão, né? Acordo bilateral, um país que decola com seus passageiros do seu país de origem para o país B e desembarcam neste país. Logo após, ou no ato contínuo, a quarta liberdade, o que é? Esse país B, onde embarcou os passageiros, volta agora ao país de origem. Então, as liberdades terceira e a quarta, tecnicamente, são juntas, são as chamadas liberdades comerciais regulares. Quinta liberdade do ar. Esta aqui significa que é acordado em países signatários, todos eles têm que ser países que fazem parte desse acordo internacional, que sai do país de origem, decola, vai para o país B, embarca passageiros da origem, e depois desse mesmo país B, desembarca passageiros no país C. Tecnicamente, essa aqui é muito importante que todos os países façam parte do mesmo tratado. Sexta liberdade do ar. Esta aqui significa que a empresa aérea pode embarcar ou desembarcar passageiros no país B, voltar para o seu país de origem e desse país de origem embarcar para um outro país também signatário, de bandeira diferente. Ou seja, então, observe que é um complemento à quinta liberdade. Em vez de ser em voos contínuos, eles vão para um país, voltam para o país de origem, desse país de origem volta para outro país, com cargas e passageiros desses países. Sétima liberdade do ar. Esta aqui mais ligada ao transporte de carga aérea, por quê? Porque, na verdade, o país de origem nem é utilizado pela aeronave. A aeronave simplesmente vai para o país B, depois vai para o país C e do país C vai para o país B novamente. Ou seja, ele não há contato, não há pouso no país de origem. Esse aqui é um tipo da liberdade que é predominantemente utilizada para serviços postais, carga aérea, coisas do gênero. Oitava liberdade do ar. Esta aqui tecnicamente, o voo sai do país de origem, ok? Ele decola, vai para o país B, e dentro deste país B, ele vai para o ponto 1 desse país B, e depois do ponto 2 volta para o ponto 1 do próprio país B, ou seja, observe que é uma operação de cabotagem, ele não retorna para o país de origem. Nona liberdade. Esta, tecnicamente, também é outra potencial, porque depende de acordo, na sétima, oitava e a nona. Esta é a cabotagem pura e simplesmente. Os voos são realizados todos em territórios estrangeiros, né? A aeronave nem decola do país de origem. Esta, tecnicamente, é mais utilizada, talvez, em alguns territórios. No território brasileiro, não recordo se isso é autorizado ainda ou não. Temos que ver se há acordos operacionais futuros ou em discussão junto da Agência Nacional de Aviação Civil ou os órgãos reguladores. Quem se interessa muito com isso é agora as empresas que querem explorar mercados internos que seriam signatários desses acordos. Retidas essas considerações sobre as liberdades do ar, agora vamos entender como elas são tecnicamente disciplinadas ou possíveis de serem exercidas pelos países signatários da Convenção de Chicago, né? Então, nós temos os chamados acordos de serviços aéreos. Aqui, esse é o termo técnico. Por meio desses acordos, né, você consegue disciplinar como as empresas vão poder operar e ofertar os seus serviços nos determinados estados. E qual é o órgão competente no Brasil? É a Agência Nacional de Aviação Civil, claro que justamente em coordenação plena com o Ministério das Relações Exteriores e com o Ministério da Infraestrutura, ou seja, porque esses tratados têm que ser chancelados pelo Senado Nacional. Não é apenas o Executivo que faz isso. Atendendo justamente ao CONAC, né, que é o Conselho de Aviação Civil, que é um órgão de assessoramento da Presidência da República, eles estabelecem as políticas públicas da aviação civil junto com esses órgãos. Então, observa-se que nos últimos anos houve um aumento
desses acordos entre os países, chamadas as propostas de céus abertos, que se chama essa linguagem vulgar. Então, quando se ouvir falar em céus abertos, chama-se serviços aéreos, os acordos de serviços aéreos internacionais entre os países. Nós temos uma questão importante: o que se define nesses acordos de serviços aéreos? O objetivo deles é justamente o número de frequências, aquilo que nós vimos nas liberdades. Quantas frequências podem ter desses voos entre um país e o outro, entre determinado território e outro. Designação das empresas, quais são as empresas capazes ou competentes para fazer esse serviço. E aí, mais uma vez, as empresas aéreas se beneficiam desses acordos e fazem acordos com empresas de fora. Uma empresa brasileira faz um acordo com uma empresa norte-americana, ou canadense, ou europeia, ou africana, ou asiática. Isso depende justamente dos acordos bilaterais assinados nos países, ou multilaterais, e que vai refletir naqueles acordos que nós havíamos comentado, né? São os joint ventures. O quadro de rotas, ou seja, que rotas são passíveis ou não, tem rotas que não vão ser permitidas, outras vão. Qual é a companhia que voa para A, que voa para B? Observe que aqui no Brasil houve várias novas rotas por empresas norte-americanas pousando em Belo Horizonte, pousando no Recife, direto da Europa, no interior da Amazônia, né? E então nós temos um Porto Alegre, por exemplo, um voo direto da TAP e assim por diante. E aqui esses acordos justamente de serviços aéreos visam regular os direitos de tráfego, que são as próprias liberdades do ar que nós havíamos tratado. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta são praticamente auto-aplicáveis aos signatários. Porém, a sétima, a oitava e a nona dependem de acordos, esses chamados acordos de serviços aéreos. E temos também a política tarifária, que vai impactar justamente nas questões de demanda, né, oferta e demanda de determinados serviços. E o compartilhamento de código, aqui é a questão nós estamos ligando mais à interline, a questão que companhias aéreas podem fazer esses códigos, que companhias aéreas podem locar ou vender os seus assentos para determinada companhia aérea. Eu posso começar um voo com uma determinada companhia e no meio do caminho trocar para uma outra empresa porque foi necessário trocar. Esta empresa tem que estar prevista em contrato para poder fazer isso. Quando você pega, às vezes, voos de milhas, né, é muito comum que a pessoa tenha expectativa de voar na companhia aérea que forneceu aquelas milhas, mas, por surpresa, às vezes chega e vê com uma companhia que não tem nenhuma das... Não é a companhia, a transportadora de fato não é a mesma transportadora de direito, aquela que fez o contrato, a transportadora contratual. E nós temos aqui o que se estabelece também nesses acordos. Esses acordos estabelecem justamente questões de... Observe que a palavra segurança em português não consegue abranger o sentido em inglês pleno. Então, nós temos segurança de voo, que é safety, e segurança contra atos de interferência ilícita, atos ilícitos, que chama-se security, né? Então, esses acordos, justamente do setor aeronáutico, aéreo, visam a proteção dos usuários, né, e justamente o seu território, para evitar justamente atos terroristas e coisas do gênero. E tem outros tipos de acordos que são também feitos junto com esses acordos, são os memorandos de entendimentos. Esses são celebrados somente pelas autoridades aeronáuticas que justamente buscam o quê? Disciplinar a operação, ou seja, a relação de como se opera isso, qual é a companhia que pode voar, qual que não pode, como é que faz a operação, quais são os critérios técnicos, inclusive do aeroporto, a certificação do aeroporto está ligada a isso também, a companhia aérea. Então, todos esses aspectos são importantes de serem verificados. E o que é importante? O Brasil tem uma gama desses acordos assinados com países que são membros também da OACI, da Organização da Aviação Civil Internacional. O Brasil é um dos países originários dessa assinatura e outros países foram incorporando. E a maior parte desses países, o Brasil tem acordos chamados políticos de céus abertos, que são por esses acordos, né, justamente os ASAs que nós havíamos comentado. E na esfera regional, aqui mais uma vez, para que se implemente aquelas liberdades potenciais que nós comentamos, depende de acordos regionais. Aqui nós temos na América do Sul o Acordo Multilateral de Céus Abertos para os Estados e membros da Comissão Latino-Americana de Aviação, ou seja, a CLAC. Aqui toda a América do Sul, vamos dizer, latina junto, que tem o Panamá tem voos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um acordo justamente que vem daí. Voos para o Chile, para a Bolívia, Equador e assim por diante. Agora, o importante é que recente acordo, por exemplo, de Fortaleza, chamado Aeroporto de Fortaleza, faz voos direto para Bogotá, na Colômbia, por exemplo.
Você tem esse é um acordo operacional internacional que provém justamente desses acordos bilaterais que o Brasil é signatário. O Brasil, além dele e alguns principais países, por enquanto, pode ser que venham mais no futuro, até o momento que eu estou justamente ministrando esta aula aqui, podem haver outros países que vão ingressar nesses acordos, esses são muito dinâmicos, né? Por exemplo, até agora, em abril de 2019, esses acordos que o Brasil assinou fazem parte, os signatários, o Chile, a Colômbia, a Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai. Amanhã podem aparecer mais outros. Então, isso é como eu sempre digo, o direito aeronáutico é um documento vivo, ou seja, ele tem que se adequar a cada esfera de troca, cada momento, cada negociação, cada circunstância. Por exemplo, essa pandemia mudou muito, né? As pessoas ficaram paradas no mundo inteiro, então esses acordos tecnicamente foram suspensos. E até eu quero aqui fazer uma ressalva importante, que o Itamaraty, em coordenação com as empresas aéreas, conseguiram trazer de volta vários cidadãos que ficaram presos nesses países devido à pandemia. Quer dizer, é uma condição humanitária muito importante, é o trabalho feito em coordenação com empresas aéreas e governos, né? Bom, encerrando aqui a questão das liberdades do ar e depois os acordos do setor aeronáutico, aqui nós temos um caso, seria interessante a pausa do vídeo e a leitura deste documento. Esse documento é recentemente publicado, justamente, um decreto legislativo, que trata de um acordo de céus abertos com a Suíça, recentemente feito agora mesmo, no mês de abril deste ano. Então, acredito que seria oportuno da pessoa, está na formatação que vem justamente do ato legislativo. Esta é vamos dizer assim, como entra em vigor a eficácia daquelas normas de direito internacional público, que são as chamadas liberdades do ar. Aqui é um acordo entre o Brasil e a Suíça.